Deu a minha aqui, ó. Graças a Deus. Irmãos, muito bom estar aqui nessa manhã. Eu vim nessa manhã para cultuar junto com os irmãos. E tenho sido muito abençoado aqui desde a hora que cheguei. Nesse momento de louvor e adoração tão fantástico que nós tivemos aqui, né? Isso é que é o céu na terra. É assim na terra como no céu. Muito bom estar aqui. E para os irmãos que não conhecem, eu sou o pastor Arlindo. Estamos servindo a Deus ali na MCI Santarém. Então, já está chegando aí o verão, eu sei que muita gente aqui vai lá no parque aquático, mas este ano com uma diferença. Eu vou mandar colocar lá uma... Para você passar nas portagens, você vai você vai ser obrigado a me visitar, senão você não entra. A gente já está quase dono daquilo tudo lá, viu? Graças a Deus. E nessa manhã eu quero partilhar aqui convosco aqui uma breve e simples palavra que Deus tem colocado no meu coração e espero que seja um bênção para todos nós, né? Se quem gosta de colocar aí título, Flechas da Vitória. Amém? Mas antes disso, vamos curvar nossa cabeça, vamos falar com o Senhor. Sabe, a palavra de Deus é abençoada e eu orei para estar aqui, mas o Espírito Santo tem que fazer aí um trabalho na nossa mente, no nosso coração, né? Então, fala com Deus aquilo que você precisa de ouvir nessa manhã. Fala com Ele para falar no seu coração, né? E se for necessário, seja específico. Fala, Senhor, eu quero que o Senhor fale comigo nessa área. Eu creio que Deus tem poder para falar. A pregação é uma só, mas o Espírito Santo, Ele é aquele que prescruta, é aquele que nos convence. E ele fala, é a maneira que nós precisamos de ouvir, né? A pregação é uma só, mas ele pode ir no coração e na necessidade de cada um nessa manhã, de acordo com aquilo que nós precisamos. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu e você esperamos nessa manhã, em nome de Jesus. Pai, nós oramos nessa manhã, Senhor, agradecendo ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor já fez nesse culto, mas nós queremos ouvir a Tua voz nessa manhã, que o Teu Espírito Santo fale conosco, Senhor, em nome de Jesus, que haja uma revelação para nós clara daquilo que nós precisamos de ouvir, para que nós possamos prosseguir a nossa jornada de caminho em fé, em nome de Jesus. Amém. Amém? Graças a Deus. Irmãos, vamos ler aqui um texto na palavra de Deus, que está em 2 Coríntios, no capítulo 10. Nós vamos ler o versículo 4 e o versículo 5. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4 a 5. Se quiser acompanhar aqui para a gente estar tudo na mesma sintonia. Que diz assim, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando-nos sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Amém? Graças a Deus. Eu confesso a vocês que eu estou muito empolgado este ano, por causa desse nosso tema, né, para este ano. Nós temos um tema... Alguém poderia me arranjar um... nós estamos com esse tema deste ano das vitórias, não é assim? Como é que é o tema mesmo? Das grandes vitórias. E eu, desde o início do ano, que eu estou empolgado com isso. Né? Estou empolgado com essas grandes vitórias, estou orando por as grandes vitórias, estou trabalhando para poder obter grandes vitórias, né? Que tem aí um conjunto de coisas necessárias para a gente ter essas grandes vitórias. E na verdade, nós sabemos que se as grandes vitórias que nós estamos esperando, há uma dependência apenas de nós em relação a Deus para que elas aconteçam. Então, Deus tem colocado no meu coração, principalmente para os irmãos que eu lidero diretamente, que eu pastoreio, que as pessoas tenham um entendimento claro daquilo que eles procuram, tenham um entendimento claro daquilo que eles esperam, e também das prioridades. De saber realmente qual é a grande vitória que eu estou esperando. Porque eu percebo, como é um tema
e esse tema parece muito genérico, muito expansivo, até se fala em grandes vitórias, pode ser muita coisa, e ao mesmo tempo de muita coisa pode ser nada também. E a ideia não é que você fique numa expectativa de ver grandes vitórias, né, de participar simplesmente assim no meio do geral de grandes vitórias, mas a ideia é de que você realmente, pessoalmente, tenha grandes vitórias. Porque muitas das vezes nós nos alegramos só com os testemunhos dos outros, a gente vê as vitórias dos outros, lógico, nós alegramos com as vitórias dos irmãos. Nós nos alegramos quando os irmãos estão na bênção, estão na vitória. Mas a verdade é que o que Deus quer também é que aconteça na sua vida, que aconteça na minha vida. Mas antes de eu esperar as coisas, que realmente quando nós falamos em vitória, a gente já começa a pensar em coisas, e aí a gente pensa em coisas grandes, né? A gente pensa e é o que sempre a gente numera, o carro bom, a casa boa, a conta boa, tudo isso, e faz parte também, não quer dizer que isso não seja grandes vitórias. Mas isso não é a prioridade. A prioridade da grande vitória mesmo, que é daquilo que acho que muita gente está necessitada, é de ter Deus na vida. A grande vitória hoje passa por um relacionamento com Deus. A partir de um relacionamento de Deus, muita coisa pode acontecer. A partir do relacionamento com Deus, grandes coisas podem acontecer. A partir do relacionamento com Deus, grandes vitórias podem acontecer. E posso dizer para você que a partir do relacionamento com Deus, tudo pode acontecer. Mas parte por aqui. Se nós não tivermos um relacionamento com Deus, se nós não sabermos, irmãos, qual é a nossa luta, se nós não sabemos quais são as nossas armas para lutar, a gente vai chegar, passar os 365 anos e enfrentar os outros 365 do mesmo jeito ou pior, sem vitórias. Mas se nós estivermos agora no início, que já não está muito no início, nós já estamos no 3º mês, mas ainda dá tempo para nós nos prepararmos para aquilo que virá, para as grandes vitórias que virá. E uma coisa eu te garanto, se nós tivermos um relacionamento com Deus, se nós mantermos a nossa fé, se nós mantermos a nossa unidade como igreja, nós vamos experimentar sim e testemunhar grandes vitórias em nome de Jesus. Amém? Então essa palavra parte por aqui. E ela começa aqui no sentido do texto que nós lemos, de primeiro, porque eu preciso ter entendimento de que arma que eu uso em cada batalha que eu enfrento. Cada batalha que eu enfrento, eu uso um tipo de arma. É lógico que o escritor aqui está falando de um tempo de que ele, como soldado, ainda usava aquelas armas que nós podíamos chamar quase medievais, que usava a espada, que usava a flecha. Ainda estava no tempo do arco e flecha ainda, que era na época de Paulo. Mas ele aqui dá um entendimento para nós, dizendo que as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas sim, elas são poderosas em Deus. Então, a primeira coisa que nós precisamos é saber que arma que eu tenho para aquilo que eu tenho que lutar. E, como eu disse, que começa primeiro com relacionamento com Deus, é no seu íntimo com Deus que você vai estar fortalecido e vai ter as armas corretas para você lutar e batalhar o dia a dia. O que Jesus disse? É como que ele disse assim, se a coisa não ficar muito boa, antes de você ir lá e dar o peito à vitória, à batalha, você vai primeiro lá no seu quarto, entra no seu quarto, fecha a porta, e lá no secreto, você vai falar com o general, que lá o general vai te dar a estratégia e vai falar para você qual é a arma que você vai usar. Lá no secreto. Não é assim que a palavra de Deus diz? E é interessante, irmãos, que aquilo que eu percebo é que muitas das vezes nós, com talvez alguma fraqueza de alma, com aquele famoso desabafar que nós necessitamos de tirar daqui de dentro alguma coisa, nós estamos indo falando das nossas lutas para toda a gente que não pode nos ajudar. E aquilo que, quando a gente estava desabafando, falando de coisas que nós precisamos, que a gente precisa de ter vitória, de coisas que nós estamos sofrendo,
Aí, depois, para além de lutar com suas lutas, você ainda precisa de lutar com a fofoca dos outros ainda. Ao invés de começar a resolver seu problema, você está ampliando seu problema. Eu vou falar para você uma coisa. Já agora, para fofoca, irmãos, a arma que eu tenho é só sai em nome de Jesus. Não existe outra, porque não tem jeito. Não é assim? Então, aqui o apóstolo começa dizendo assim, irmãos, é o seguinte, nossas armas são poderosas em Deus. Elas não são carnais. Porque as nossas armas, do que diz aqui, ela começa a trabalhar aqui primeiro. Numa mudança de mente, numa mudança de mentalidade. Se eu não tiver essa mudança de mentalidade, para ouvir aquilo que eu ouço lá no secreto com Deus, para me colocar em prática aqui, para aquilo que eu vejo na palavra de Deus, para me colocar em prática aqui, eu vou estar sempre uma pessoa desarmada de tudo. Eu vou estar sempre desarmado. Só abrindo aqui uma parte aqui para que você entenda. Quando você vai ver a tentação de Jesus, Jesus tinha uma arma poderosa. E qual era a poderosa que ele tinha? Ele conhecia a Bíblia, gente. Ele conhecia a Bíblia. Se você é filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Qual era a luta de Jesus naquela hora? A luta dele era com a fome. A Bíblia diz que ele teve fome. Era uma luta grande, não era? Então era fácil, porque ele tinha poder para poder transformar a pedra em pão. Tinha, mas aquilo era uma tentação. Era uma luta, era uma batalha grande. E como é que ele venceu? Eu conheço a Bíblia. A palavra de Deus está escrita assim, olha, nem só de pão viverá o homem. Quem disse isso foi Moisés, lá que ensinou o povo, lá no deserto. Assim como vocês teve o maná, caiu do céu, vocês entendam que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus conhecia aquilo lá. Irmãos, eu fico pensando assim, como é que Jesus conhecia tudo isso? Aí você fala assim, pastor, ele era 100% Deus. Espera lá. Ele conhecia tudo isso, porque aquilo era coisa que passava de pai para filho. Os pais, e José e Maria, fez um bom trabalho aí, ensinando seus filhos a palavra de Deus. Fizeram um bom trabalho. Pastor, mas como você... Com 12 anos, adolescentes, lembra que perderam ele lá no templo? Irmãos, que bom que os irmãos perdessem os filhos tudo aqui dentro, viu? Né? Perderam lá no templo o menino. Quando voltou lá, ele estava discutindo com os doutores, vencendo como? Doutores da lei. Como é que ele estava vencendo? Com a palavra. Ele sabia a palavra. Então você precisa de conhecer a palavra. A palavra é uma arma poderosa. Precisa de conhecer a palavra. Você precisa de conhecer Deus. E mais do que conhecer Deus, porque muitas das vezes nós temos um conhecimento de Deus pelas informações que nós temos. Nós temos muitas informações de Deus. Tem informação que Deus é poderoso, temos informações de tudo que Deus fez, temos informações de tudo que Ele faz. Nós temos essas informações, nós sabemos de Deus, você lê a palavra, você tem tantas informações de Deus, e não só aqui, com as pregações, tantas informações de Deus, mas isso não quer dizer que você conhece Deus, você tem informações dele. E depois também é se Deus te conhece. É conhecer e ser conhecido. Nós precisamos de ser um povo que conhece o seu Deus. Temos conhecimento do nosso Deus. Pastor, Deus não conhece todo mundo? Assim, a Bíblia diz que vai chegar um momento que ele vai dividir um pessoal para a esquerda, outro para a direita, e vai falar para aqueles da esquerda que ele não conhece eles. Não é assim? Entre o bendito do meu Pai, possuí por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo, para uns. E para os outros, apartai de mim, maldito, porque eu não conheço vocês. Então, espera aí, eu quero ser conhecido de Deus. Eu quero conhecê-lo e quero ser conhecido dele. Então, vejam bem, as armas da nossa milícia passam por isso. Deus saber o que eu tenho poderoso em Deus. E algo que nós temos poderoso de Deus é a palavra de Deus. E a palavra de Deus baseia-se no seguinte, Jesus disse assim, olha, em meu nome... Você não precisa de ir batendo e tudo, não, você fala assim, no nome de Jesus,
É uma arma poderosa, é no nome de Jesus. Ele disse, vocês farão milagres, vocês vão curar os enfermos, vocês vão expulsar os demônios. No meu nome vocês vão fazer tudo isso. Então, está na hora de nós, aqueles que conhecem a Jesus e somos conhecidos dele, começar a usar essa arma poderosa, que é no nome de Jesus. Sabe, quando a gente fala assim, irmãos, essa manhã aqui vai acontecer coisas, né? Igual o pregador que conhece Deus e é conhecido de Jesus, ele fala assim, aqui nessa manhã vai acontecer coisas maravilhosas, Deus vai fazer coisas maravilhosas aqui, porque ele sabe que no nome de Jesus acontece. Não é no nome dele, não é no nome de ninguém, é no nome de Jesus que acontece. Então, primeiro aqui, você precisa conhecer a palavra de Deus. Porque conhecendo a palavra de Deus, você vai saber quais são as armas que você vai usar. Você vai saber quais são os seus alvos para você mandar as suas flechas, que é aquilo que nós vamos falar aqui nessa manhã. Sabe? E depois você tem que saber se você está na luta certa. A luta correta. Porque, irmãos, de vez em quando a gente arranja confusão. A gente entra em umas guerras que não são nossas. Não é assim? A gente entra em umas guerras que não são nossas. A gente entra de batalha dos outros que não foi feito para a gente. E às vezes, irmãos, as coisas que nós entramos não quer dizer que tudo é ruim. Que tudo não é lícito. Paulo diz, todas as coisas me são lícitas. A questão é a conveniência. Nem tudo me convém. Não é assim? Eu passei a entender na vida que há coisas muito boas, coisas fantásticas, que são boas, mas que não são para mim. Há coisas boas que não são para mim, ou que não é o tempo para mim. Que se eu adiantasse, que se eu fizesse, não ia ser bom. Eu não ia tirar proveito delas. Né? Eu ia tirar proveito delas. A gente é convidado para tantas conferências, para tantas coisas, para ir pregar, para tudo mais, tal. Por exemplo, hoje mesmo, à tarde, eu fui convidado para estar num lugar onde é que eles vão falar de missões, e que é lá uns missionários para dar testemunho e tudo, sei que lá vai estar tanta gente e tudo mais, tal. E a pessoa veio e me trouxe um convite, falou, pastor, eu quero que você esteja lá, a gente vai homenagear lá os missionários e tudo. Eu falei, vai ser tão coisa boa e tudo mais. Depois que ele falou tudo aquilo, era tão bom, mas eu falei assim, mas eu não vou poder estar. Mas você não vai estar em Santarém à tarde? Eu falei, vou estar, mas eu vou estar no culto da minha igreja. Pastor, mas você está lá todo, você não pode tirar isso. Não posso, porque eu já tenho lá o compromisso. Irmãos, é bom aquilo que vocês vão fazer, eu sei que é maravilhoso, eu sei que lá os testemunhos vai ser bom. É sobre missões, eu amo missões, é muito bom, mas hoje não é para mim. Consegue entender? E às vezes nós pensamos assim, não é bom, vai ser bom, é muito bom, é bom. E aí você acaba perdendo aquilo que Deus confiou na sua mão. O que Deus confiou na minha mão? A igreja, hoje eu tenho compromisso na igreja, eu não vou mudar o compromisso que Deus já me deu da igreja para poder. Consegue entender? É porque às vezes as coisas boas, mas te tira da prioridade. E isso é na vida, irmãos. Quantas coisas boas que aparecem que tiram você da prioridade. E quando acaba, depois, a gente está à espera das grandes vitórias, e elas não acontecem porque nós mudamos as prioridades no meio do caminho. Quais foram as suas prioridades para esse ano? Quais foram as viagens que você disse que ia fazer, que você colocou como prioridade? Qual foi o curso que você disse que ia fazer, que você já tem como prioridade? Você já orou, Deus já abençoou para você se inscrever, já fez tudo mais, tal. Pode aparecer outras coisas, que na sua mente pode ser até melhor, mas a sua prioridade não é essa. E quando acaba depois, a gente tem problemas, porque nós estamos aqui não trabalhando da forma correta, com as prioridades que nós temos. Para já a sua prioridade é a sua vida com Deus. A partir daí tudo pode acontecer, mas primeiro Deus. Primeiro eu busco o reino de Deus, primeiro eu busco a sua justiça, as outras coisas são tudo demais coisas que depois vai ser acrescentadas na minha vida. Não entre na luta que não é sua. As guerras que não são nossas.
Eu vejo agora nesse tempo, por exemplo, irmãos, que é tanta coisa. Nós queremos lutar com o governo que está fazendo leis que nós achamos que não é aquela lei que é boa. Nós queremos lutar com a escola, porque a escola está fazendo isso, aquilo mais lá. Nós queremos lutar com o professor que está ensinando para o nosso filho isso, aquilo outro, aquilo tudo mais. Nós estamos brigando com o governo para ele não fazer isso, não fazer aquilo outro. Nós brigamos até com o pastor, com o nosso líder, que nós achamos que aquilo que ele está fazendo não é o que nós queremos. Há umas lutas. Há umas lutas aí. E aí passa, irmãos, o dia a dia, nós estamos só isso, a nossa conversa é só essa. É porque agora é ideologia de tal, agora porque agora é isso, agora vem vir isso aqui, agora vai isso aqui. E aí eu já vejo gente falando que a igreja tem risco. What? Igreja em risco? Irmãos, a igreja desde quando começou. A igreja, irmãos, a igreja sobreviveu aos reinos, a igreja, às guerras, à Inquisição, a não sei o quê. E a igreja chegou até aqui. Tudo que for porta do inferno que abrir aí, a igreja prevalece. As portas do inferno não prevalecerá contra a igreja. Eu não vou entrar nessas guerras, eu não estou aqui para discutir com ninguém o que ele quer ser, o que ele deixou de ser. Eu prego o evangelho de poder, que tem poder para transformar a vida de todo aquele que crê. A partir do arrependimento. As pessoas se arrependem e Deus faz o resto. Pode vir toda a gente. Venha toda a gente, do jeito que quiser. Agora, quando chegar cá, passou da porta para dentro, a gente fala Espírito Santo, vai lá. Consegue entender? Não fique com essas guerras, não fique com isso na sua cabeça. Você manda seu filho para a escola de manhã, põe a mão na cabeça dele e ora e fala, Senhor, protege a mente do meu filho aqui. Porque as armas da milícia do meu filho, elas são poderosas em Deus. Protege a mente dele, trabalha na mente dele. Ele vai e volta, irmãos, nada acontece. Mas isso era para o fim, mas vai ser logo agora, já no começo. Você precisa trazer seu filho para a igreja? Pois. Pastor, mas meu filho não quer. Não quer? Pois não quer. Amanhã, 7 horas, você vai acordar para ir para a escola. Ele vai falar para você, não quero ir para a escola. E daí? O que você fala com ele? Mas você vai. Você levanta logo dessa cama, puxa ali as cobertas. Aqueles mais animados, pega no braço, vai para a casa de banho, toma seu banho que você vai sim. Não é assim que a gente faz? Nós fazemos. Mas e para aqui? Irmãos, vida com Deus não é hereditária, não. Vida com Deus é pessoal, nós precisamos incutir na cabeça deles. Amanhã, se eles não quiserem, pronto, é outro problema, mas agora, ensina ele no caminho que deve andar. E quando ele ficar velho, não vai esquecer dele. Eu creio que muitos aqui teve essa experiência como eu tive, por isso que eu estou aqui. Meu pai, fala para ele que não ia. Eu hoje, mas sim, com a cabeça doendo, ele diz, igreja lá, a gente ora e Jesus vai te curar. E não era culto de 11 horas, não, gente. Oração das 5 da manhã, que a gente ia, orava e depois ia para a escola de lá. Feliz da vida. Porque depois da oração tinha lá um pequeno almoço, lá um pãozinho com manteiga e um café. A gente ia na mesma, né? Mas deixa eu te falar aqui, irmãos. Nós queremos que os nossos filhos tenham Deus. Nós queremos ter... Mas isso não funciona só com o nosso querer, nós temos que fazer alguma coisa, você precisa de fazer alguma coisa.
Se você quiser ter grandes vitórias com seus filhos, esforce, irmãos. Ore por eles, traga eles, faça o que você tiver de fazer, e vai acontecer em nome de Jesus. Não entre nas batalhas que não são suas. A gente não precisa de fazer parceria com coisas que não são nossas. Não são suas, deixa para lá. É do outro, deixa para o outro. Deixa eu te falar aqui uma coisa aqui. Havia um profeta na Bíblia, o nome dele era Jonas. Todo mundo conhece a história de Jonas, né? As crianças explicariam isso aqui melhor do que eu. Que eles conhecem a mesma história. Era um profeta de Deus? Era um homem de Deus, gente. Ele era tanto homem de Deus que em um dia ele ganhou uma cidade inteira para Jesus. É homem de Deus, para Deus. Converteu uma cidade toda em um dia. Tinha o poder da persuasão da palavra. E Deus fala para ele assim, olha, eu quero que você vá a Nínive. Você vai lá e tudo mais, tá. E ele, não, Nínive eu não vou não. E aí a Bíblia fala que ele foi para o lado contrário, tomou um navio, que ia para onde? Que ia para Tarso. Vejam bem aqui. Havia lá, naquele navio, pessoas experientes no mar. Havia um líder, havia um capitão do navio, havia pessoas marujos que trabalhavam ali, havia muita gente. E chega lá Jonas, e entra para o navio e vai. E aí as coisas começam a dar errado na viagem, lembra? As coisas começam a dar errado. Começa o vendaval, não estava previsto na nossa carta de voo aqui, a carta de navegação. E começa a vendaval, e começa a temporal, e começa a chuva, e nós temos que aliviar esse barco, jogamos peso no mar, e começa a jogar mercadoria, começa a jogar as riquezas, começa a jogar tudo, e depois de tudo, agora nós começamos a jogar gente. E aí, né, faz lá o seu sorteio, sua sorte, cai em Jonas. E o que aconteceu depois? Vocês me lançam no mar. Mas por que você não vai? É porque se eu for é suicídio, então vocês me jogam. Fica pior, né, se eu for. Então jogaram ele. Jogou, depois o que aconteceu? O mar acalmou, tudo ficou bom, depois que jogou Jonas fora. Mas deixa eu te falar aqui. Se houvesse alguém lá na hora do embarque, o senhor é quem? Ele não podia mentir. Eu sou Jonas, servo do Deus Altíssimo. O senhor vai para onde? Estou indo para Tarso. Fazer o quê? Aí eu estou correndo de Deus. Então você vai em outro barco. No meu você não vai, não. Consegue entender? Aí o senhor está fugindo de Deus, aquele Deus, é aquele mesmo que faz, abriu o mar vermelho, fez, é esse. Não, meu barco você não vai. Vai procurar outra embarcação, no meu você não vai, não. Livrava-se de prejuízo, livrava de aquela coisa de ter que jogar na água, tanta coisa que... Você percebeu que muita coisa que está no nosso barco não tem a ver conosco, nós deixamos entrar porque é mais um passageiro, vai render um pouquinho mais, é mais um irmão, é mais um, mas vai dar problema depois. Isso vai te causar problema. Antes você jogue tudo. Tem a grande vitória hoje, joga logo agora. Joga o que está atrapalhando aí, joga isso aí, entendeu? Livra-se disso, isso não é luta sua. Deixa quem tem que lutar para lá. Sabe, eu tinha... Todos nós temos um coração bom, um coração de que Deus nos deu, de amar o irmão, de ajudar, de tudo e tal. Mas os anos têm passado, eu tenho ficado mais velho e mais experiente, né? Porque mais velho a gente fica besta, não. Então, agora chegou e tudo, ai pastor, eu viro e tudo mais e tal, e estou precisando, e Deus, então sei o que, irmão, mas peraí, vamos pensar aqui direitinho. Por que está acontecendo isso na sua vida? Onde é que foi a falha aqui?
Ai, pastor, a minha despensa, está faltando comida e tudo, mas meu irmão, tem alguma coisa errada. Ele disse que não era para nós mendigarmos o pão, ele disse que não era para nós andarmos ansiosos, ele disse que ele ia ter tudo. Mas por que você não tem o que os outros todos mundo têm? E se você apertar um pouquinho, você descobre. Afinal de contas, você está indo para Tarso, né? Eu não estou indo para lá, gente. Você vai sozinho que eu não vou. Sabe, irmão, se uma pessoa que Jesus teve depois com uma pessoa de mais fé que estava naquele momento, ele disse que não era lícito pegar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Consegue entender? Agora você pega as bênçãos que Deus te deu e vai espalhando assim, sem saber para onde é que vai, quem é. Não, pera lá, isso aqui Deus me deu. Eu posso abençoar? Posso. Deus nos abençoa, Deus faz você próximo para você abençoar, sim. Mas, olha, veja bem onde é que você está colocando. Senão você está jogando as coisas no temporal, no mar. Nunca se viu falar que as pessoas conseguiram reaver aqueles bens que eles jogaram quando Jonas estava no barco. Foram embora apenas com a vida e o barco. A riqueza ficou tudo para trás. Não, senhor. Segure bem aquilo que Deus te deu. Administre bem aquilo que Deus te deu. Amém? E não deixe desobediente entrar na sua vida nem no seu barco. Glória a Deus. Isso o tempo está passando. Glória a Deus. Luta correta, não entre nas lutas que não são suas. Use as suas armas corretas. As nossas armas são poderosas em Deus. E depois você precisa de aprender a fazer coisas segundo a palavra profética que está na palavra de Deus. Sabe, irmãos, eu acredito que todas as pregações são uma palavra profética. Eu não estou falando de palavra profética, essas coisas que as pessoas vão dizendo por aí, que Deus falou, que Deus disse, e acabou, Deus não falou nada e nem disse nada. Não é disso que eu estou falando, das revelações que as pessoas têm, que a gente não vê nada, né? A gente não vê nada. Estava um colega, um pastor esses dias, que disse que estava numa reunião, as pessoas estavam orando por ele, e lá você nunca mais vai sentir essa dor que você está sentindo, eu oro que você nunca está sentindo. Assim, o irmão falou assim, irmão, mas eu não tenho dor nenhuma. Ele disse, não, aquela que você ia ter. Anda pessoal dando as palavras aí que a gente... diz que entra por aqui e sai por aqui, né? Eu não deixo nem entrar aqui, mas não correr risco de descer por aqui. Sabe? Então veja bem aqui, nós precisamos de acreditar na palavra profética, mas na palavra profética de quem você reconhece como homem de Deus. A palavra profética que você sabe que saiu de dentro da palavra de Deus. Aí essa palavra profética você acredita. Você acredita que vai dar certo, sim, porque a palavra que eu recebi é de Deus. A palavra que eu recebi condiz com aquilo que eu sou, condiz com aquilo que é o momento que eu estou passando, e condiz com aquilo para o qual eu estou indo, para onde eu estou indo, o que eu estou querendo. Olha para vocês verem aqui um exemplo interessante. Vamos abrir as nossas Bíblias, ou acompanhar aqui uma leitura. Em 2 Reis, capítulo 13, versículo 14 a 19. Olha só. Estando Eliseu padecendo da enfermidade de que havia de morrer, Jeoás, rei de Israel, desceu a visitá-lo. Chorou sobre ele e disse, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Vamos? Então lhe disse Eliseu, toma um arco e flechas. E ele tomou o arco e flechas. E disse ao rei de Israel, retesa o arco, e ele o fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse, abre a janela para o oriente. E ele abriu a janela. E disse mais, Eliseu, atira. E ele atirou. Prosseguiu, flecha da vitória do Senhor. Flecha da vitória contra os sírios. Porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. E disse ainda, toma as flechas, e ele as tomou. Então disse ao rei de Israel, atira contra a terra. E ele a feriu 3 vezes. E cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse, 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido. Então ferirás os sírios até os consumir. Porém, agora, só 3 vezes ferirá os sírios. Glória a Deus. Veja bem aqui, nós estamos falando de uma palavra profética. De que uma pessoa que tinha confiança naquilo que o homem de Deus disse, nós sabemos disso, que os reis, né,
fazia muito em função das palavras do rei e do sacerdote. A gente sabe disso. Então, o rei aqui tinha um problema. Que ele ia ser atacado. E agora a pessoa que ele confiava, que estava sempre com a palavra profética nas guerras, nas suas lutas, tinha uma palavra profética de Deus. Essa pessoa estava doente. No caso da doença que depois ia morrer. Ou seja, era um momento triste demais. Por quê? Eu vou enfrentar o inimigo e aquele que traz a palavra de Deus está doente e a doença não é coisa boa. Mas ele foi até lá. Tipo assim, olha, eu vim aqui para ver se você tem uma palavrinha aí, eu sei que você está doente, eu sei que você está mal, mas quem sabe, né, você tem... Geralmente a gente não vai assim numa pessoa que está tão doente, que a gente sabe que a coisa está feia, para a gente pedir palavra profética, né, gente? Ou esse é o caso? A gente tem a ideia de ir lá orar por ele, né? Aí que ele foi lá buscar uma palavra profética, buscar algo de Deus, e quando chega lá, o homem de Deus fala assim para ele assim, olha... Você trouxe o quê? Eu tenho aqui um arco e flecha. Ele disse, então vem cá. Colocou a mão sobre ele e falou assim, olha, você vai vencer dizendo que isso aqui é as flechas do Senhor. E você vai começar a lançar flechas. Irmãos, é um pouco meio absurdo, não é? Você abre a janela e começa a ferir a terra com flechas. Eu preciso vencer o inimigo, eu preciso ir para a batalha vencer lá, não andando eu colocar flechas. E eu acredito que muitas das vezes, irmãos, nós não temos as grandes vitórias porque nós não estamos acostumados e nem queremos fazer coisas que não tem muito a ver com o nosso cotidiano. E eu vou te dizer uma coisa aqui, se você quiser grandes vitórias em Deus mesmo, está mesmo à espera delas, deixa eu te falar aqui, prepare para fazer coisas malucas. Que Deus manda a gente fazer cada coisa. É umas coisas meio... Então, né, eu no meu... Chega lá e receber do profeta o quê? Uma palavra. Vai lá, que você vai vencer, que você vai dar, que você pode enfrentar, que você pode... Né, assim... Vai, leva a arca do concerto, se fosse naquela época, leva a arca, você vai vencer, que você tudo. Chega lá, você vai, a estratégia de guerra assim, primeiro você manda os arqueiros, depois você manda a cavalaria, depois você manda... Essa que era a ideia de chegar lá e receber. Chega lá, o camarada fala assim, olha, abre a janela ali, tá, pega seu arco, sim, começa a colocar aí flechas do Senhor e coloca na terra. Nada a ver. Nada a ver. Talvez a mesma coisa que a gente pensa aqui hoje, né? Pastor, eu pensava que você ia falar o seguinte, você ia fazer uma oração aí e que ia resolver tudo. Não, eu vou falar para você. Amanhã você abre a porta do quarto, entra para lá e vai orar. Pastor, então o que eu quero fazer? Não, nós temos uma semana boa aí, ó. Começa amanhã um jejum aí, né? Começa um jejum aí nos 10 dias, 12 dias, aí 40 dias, sei lá. Eu peço lá que vai dar certo. Pastor, o meu problema é conhecimento. Conhecimento, então começa a ler a palavra de Deus e orar, que o Espírito Santo vai revelar para você tudo aí. É assim que funciona. Umas coisas malucas, viu? Então você pega a flecha e ó, na terra. Então você precisa de fazer coisas movido pela palavra profética. Mas a palavra profética que eu digo aqui não é essas profetadas. Eu gosto muito de falar isso, irmãos. Não é as profetadas, não. A palavra profética que emana aqui da palavra de Deus, que é a revelação do Espírito Santo para a sua vida. A palavra profética que você recebe hoje nessa manhã e começa a colocar em prática. Então ele diz para ele assim, olha, você abre a janela. Eu vejo eles abrir a janela assim, que alarga o horizonte aí. Alarga o horizonte, abre a janela. Você está aqui num lugar fechado, você precisa de olhar para fora. Porque muitas vezes nós olhamos só para dentro, a gente não olha para fora. Nós olhamos só para aquilo que nós estamos sentindo, só eu, a gente não olha para fora. Só para você ter ideia, o apóstolo Paulo disse que os irmãos do mundo tudo estão sofrendo as mesmas tribulações que nós estamos sentindo. Então não é só você, é todo mundo. Olha para fora para você ver, é toda a gente. Não sou eu, não somos nós, a igreja, não, toda a gente está sendo perseguida, toda a gente. Só que o diferencial é, toda a gente está, mas eu sou especial porque eu estou com Deus, você é especial porque você está com Deus, você tem a vida com Deus, você tem o seu íntimo com Deus. Então, peraí, as suas armas e a sua luta é outra. Certo? Então, na palavra profética, nós temos que ter preparado para fazer coisas que parece
que não faz sentido nenhum. Parece que não faz sentido. Então fala para ele assim, olha, você começa a lançar as flechas na terra. Mas você não vai dizer que é simplesmente as flechas do rei que está indo para a terra. Você vai dizer o seguinte, olha, flechas do Senhor. É flecha do Senhor, não é minha, é a do Senhor. Eu só vou lançar aqui. Parece que é minha, parece que sou eu que estou lançando, mas é as flechas do Senhor. Isso é tão poderoso, olha só para você ver. Assim que a igreja começa, Jesus ressuscitou, Jesus foi ao céu e tudo mais, os discípulos, a igreja está iniciando os discípulos, Pedro e João estão subindo para o templo. Aí o homem que está lá, tanto tempo lá, coxo lá, pede uma esmola. Aí ele fala assim, olha, nós não temos prata e não temos ouro, mas nós temos uma coisa. Nós temos uma palavra. Eu não tenho prata e ouro, mas em nome de Jesus, levanta aí, anda. E ele entrou no templo saltando e glorificando a Deus por causa da palavra. Ninguém é acostumado a fazer aquilo. É uma coisa extraordinária. Levanta e anda. Como é que a pessoa, tantos anos... Mas a pessoa teve que ter essa predisposição para fazer isso. Levantar e andar quando ele nunca andava. Não sei se você está percebendo aquilo que eu quero dizer. Então é o seguinte, olha, a flecha é sua, a oração é sua, a palavra é sua, os recursos é seu, mas o resultado vem de Deus. Olha lá, é em nome do Senhor. Então é flechas do Senhor. E ele começa aqui, flechas do Senhor. Então, começa aí com as flechas. Ele começou com as flechas. Uma flecha, 2 flechas, 3 flechas. Parou. Parou, 3 só e parou. Mais ou menos, por aquilo que Eliseu disse e aquilo que era a realidade, a aljava que eles carregavam nas suas costas com as flechas, levava entre 5 e 6 flechas. Mais 5, né? Que eram mais ou menos 5. Então, 5 ou 6. Por isso que ele disse, você podia ter lançado 5 ou 6, que era 5. E a ideia aqui, se é em nome do Senhor, eu vou lançando flecha, me empresta mais flecha, eu vou lançando flecha, porque eu estou confiado naquilo que vai acontecer. Mas muitas das vezes a gente para no meio do caminho. A gente para no meio da estrada. Nós recebemos a palavra de Deus, nós recebemos a palavra profética, nós começamos a agir sobre a palavra, mas depois quando chega no meio a gente desanima. A gente começa as coisas e não termina. E eu estou falando nem as coisas pessoais, as coisas com Deus. Esse ano eu vou terminar, comecei os meus fundamentos da fé, vou terminar. Aí da 4ª, 5ª lição sumiu. Eu vou fazer o CMC agora, aí 2, 3 lições sumiu. Vou fazer o CBT, primeiro ano, segundo é muito difícil, sumiu. Vou começar um propósito de oração, vou orar uma semana, 2 dias, acabou. Não, assim, a gente não tem grandes vitórias assim, deixando as coisas pela metade. Eu tenho mais flechas, eu vou lançar todas. É a flecha do Senhor, não é a minha, então vai aí. Então, as grandes vitórias virão quando você começar a lançar as flechas até o fim. Porque é em nome do Senhor, não é não. Em nome de Jesus eu vou fazer, né, vou terminar o meu curso. Então é em nome do Senhor eu vou. Eu não estou querendo, mas é em nome do Senhor eu vou. Eu não estou sem força, mas é em nome do Senhor eu vou. Consegue entender? Não deixe as coisas pela metade. Termina o que você começou. Passa por aí. Depois é o seguinte, confiar que Deus tem sempre mais. Não é só em 3. Deus tinha vitória nas flechas todas, mas ele só lançou 3 vezes. E por isso ele falou assim, você só vai vencer agora 3 vezes. Se você tivesse lançado as flechas todas, você tinha dado esse mal por terminado. Mas você não fez isso, você só lançou 3, então você só vai vencer 3 vezes. Irmãos, muitas vezes nós vemos um milagre, né? E o milagre sempre é grande, a gente vê é grande, mas a gente contenta, está bom já. Já estou muito bom, pastor, já estou muito bom, eu estou aqui na igreja, estou sentadinho aqui, graças a Deus, estou cultuando ao Senhor, eu voltei para Jesus agora. Que bom que eu estou sentadinho aqui e tal. Aí eles falam assim, irmão, então vamos lançar mais uma flecha, você vai ajudar no mock. Ah, não, eu já estou bom, já aqui onde é que eu estou? Irmão, você vai fazer um treinamento para liderar um grupo de vida. Não, já estou bom, já não quero mais. Irmãos, começa mais flechas aí.
É em nome do Senhor. Não é que você não tem capacidade, deixou de ter. Você está diante de uma palavra profética. Você é um líder, sim, em nome de Jesus. O ministério que Deus deu para você, por que você deixou na metade? Não, está na hora de continuar, está na hora de mais flechas. O chamado que Deus te deu, está na hora de você começar a ir, oi. Tem mais flechas aí, já vai de 5 a 6, você só lançou 3 até agora, tem mais coisa. Tem mais vitória de Deus. Não deixe pela metade. Eu queria dizer para ele o seguinte, ó, não pares antes do tempo. Você não pode parar antes do tempo. Há um tempo determinado para todas as coisas, mas é o tempo de Deus, não é o nosso. Quantas pessoas que não têm o melhor de Deus hoje na vida deles porque eles pararam antes do tempo? Né? Tem muita gente vivendo só debaixo da misericórdia de Deus e não estão vivendo debaixo da graça de Deus. Não, irmãos, Deus tem misericórdia de nós, isso é bom, sim. Mas nós vivemos debaixo da graça de Deus, é mais do que bom. Enquanto nós estamos vivendo na misericórdia só, não tendo aquilo que nós merecíamos, na graça, você está tendo aquilo que você não merece. Aleluia. E eu, nesta manhã, quero convidar você a lançar algumas flechas aqui. Se esse é o ano das grandes vitórias, nós vamos começar a lançar flechas para o futuro aqui hoje. No corpo a corpo, a arma que se usa é espada. Na época que se usava espada no corpo a corpo. Mas a nossa ideia aqui com as flechas é vencer o inimigo, ainda quando ele está a caminho. Ainda. Os arqueiros, enquanto o inimigo estava vindo a caminho, ele já lançava as flechas. O inimigo nem chegava porque já tinha sido derrotado antes de chegar. Então, aquilo que eu quero te convidar nessa manhã é nós vamos lançar aqui algumas flechas aqui. Se tiver aí alguns arqueiros comigo aí, de fé, não é a sua flecha, nós vamos lançar flechas do Senhor para o futuro. Estou dando esses tempinhos, isso é para que o Espírito Santo vai trabalhando aí para você saber onde é que você vai jogá-las. É proposital para que o Espírito Santo faça aí, trabalhe aí para que você saiba onde é que você vai lançar as flechas nessa manhã, em nome de Jesus. Nós vamos lançar os nossos filhos para um futuro glorioso, em nome de Jesus, nessa manhã. O salmista diz o seguinte, que os filhos são herança do Senhor. E é feliz o homem que enche deles a sua aljava. A aljava, nós os enchemos de flechas. Os nossos filhos são como flechas na mão do arqueiro nessa manhã. Nós vamos lançá-los para o futuro. Ninguém vai deter aquilo que Deus tem para a vida deles no futuro. Aconteça o que acontecer neste mundo, a igreja prevalece, seus filhos prevalecem em nome de Jesus. Seus filhos terão um futuro glorioso em nome de Jesus. Seus filhos, a igreja de Deus, não é a igreja do futuro não, eles é a igreja de Deus. A igreja de Deus está em todos os tempos, a igreja de Deus é eterna. Que faz parte de um reino eterno, de um Deus eterno, a igreja do Senhor é eterna. E para um futuro aí, você pode ficar descansado, que a igreja prevalecerá com quem? Com os nossos filhos. Os nossos filhos vão estar na igreja. Quando nós não estivermos mais cá, eles estão aí, a igreja continuará em nome de Jesus. Fica despreocupado com isso. Nós vamos lançá-los nessa manhã, em nome de Jesus.
Nessa manhã você vai lançar a sua ansiedade. Vamos lançar nossa ansiedade aos pés de Jesus nessa manhã como flechas. E vamos falar assim, ansiedade, você vai se tornar agora uma flecha do Senhor. Agora eu rejeito mais essa ansiedade. Sabe por quê? Porque a ansiedade, irmão, Jesus não deu para nós uma sugestão para que a gente não ficasse ansioso. Ele não falou assim, olha, eu sugiro a você, Arlindo, eu tenho uma sugestão para você. Eu acho que você não deveria ser ansioso. Eu falo para vocês porque eu era uma pessoa muito ansiosa, até eu entender esse texto. E esse texto, Jesus não sugeriu para os discípulos que eles não andassem ansiosos, ele deu um mandamento. Vocês não andem ansiosos. Porque vocês vão comer, onde vocês vão dormir, o que vocês vão beber. Porque o meu Pai sabe de tudo aquilo que vocês precisam. Quando eu entendi isso, eu falei assim, se eu ficar ansioso aqui nesse sentido, eu vou desobedecer ao Senhor. Eu não quero desobedecer a Ele, eu não vou ficar. De vez em quando minha mulher fala assim, Arlindo, pelo amor de Deus, deixa acontecer. Esquenta a cabeça com isso não. Deixa Deus trabalhar. Essa semana alguém chegou para mim e falou assim, pastor, olha é o seguinte, que é um colega pastor também, olha, deixa eu te falar, eles estão falando tão mal da sua igreja. Eu falei, da minha? Estão falando tão mal da sua igreja. Eu falei, irmão, então pode deixar falar. Eu não tenho igreja. Mas se algum dia eu tiver isso falar mal, eles têm que falar mesmo. Porque se for minha, não presta. Não, mas o pastor entendeu o que eu quero dizer. Você está falando da igreja de Jesus? Que eu sou pastor? Sim. Então, se é da igreja de Jesus, quem tem que ver isso é Jesus, não sou eu. O que eu tenho a ver com isso? Eu não tenho nada a ver. Eu não tenho nada a ver com isso. Eles que se verem lá com Jesus. Acha que eu vou lá? Então você está... Não tem nada a fazer isso. Eu não vou fazer isso, irmão. Eu não vou gastar minhas flechas nisso. Eu tenho coisa mais importante para fazer. Eu não sei se você lembra, Jesus expulsou o demônio, ele disse que ele estava expulsando o demônio com o espírito de Beelzebul. Jesus falou assim, se o diabo derrota esse diabo, então a coisa é difícil, a gente está dividido. A ideia é essa, então eu quero te convidar para poder você lançar as coisas como deve ser, fazer as coisas como deve ser. Lance seus filhos para o futuro, lança a ansiedade é para o chão aqui, por terra, caia por terra, em nome de Jesus, a ansiedade. É doença, assim, eu vou lançar uma palavra de flecha, assim, olha. Porque Ele levou sobre si todas as suas dores e enfermidades, e pelas suas pisaduras sois sarados, em nome de Jesus. Pastor, estou perturbado, não estou conseguindo dormir. Não tem problema nenhum, não. Não tem problema nenhum. Você, a partir de hoje, tem a mente de Cristo. Aí vai fazer igual o salmista que dá essa palavra, você vai dormir, descansar, porque o Senhor vai te sustentar, em nome de Jesus. E já agora, para que isso seja verdade, mesmo essa noite, você vai ter a melhor noite de sono na sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos colocar de pé? Quero dar uma oportunidade para você nessa manhã. Se tiver vontade de vir aqui à frente. Você que quer lançar aí umas flechas. Eliseu pegou na mão do rei e disse assim, olha, está vendo essas flechas aqui? Diga aí que essas flechas são as flechas do Senhor. Eu estou vendo aqui alguns irmãos com os filhos. Você está com seus filhos aí, não sei, porque as crianças estão lá na sala.
Mas você que tem os filhos aí, traga eles aqui. Nós vamos lançar eles como flecha para o futuro. Você que é pai, você que é mamãe, seu filho não está aí, mas venha você, não tem problema nenhum não. Isso aqui as coisas acontecem em fé. Ele segurou na mão do... Pode vir mais para frente, vem mais para frente. Ele segurou na mão do homem e disse, ó, isso aqui... Diga, isso aqui é flechas do Senhor que é um Deus vitorioso, do Senhor que é um Deus das batalhas, de um Deus que vence, sempre vencedor, que nunca perdeu. A questão não é que Deus é vencedor, a questão é que Ele nunca perdeu. Pode vir para frente, pode vir, principalmente os irmãos estão com as crianças, venham com as crianças. Pode vir cá para frente, irmãos, para que os outros possam vir, pode vir aqui, pode vir para cá. Você tem as flechas. Deus te dá o alvo. Ele vai te dar o alvo certo para você não perder nenhuma. Nós lançamos as flechas antecipadas agora. Lançamos as flechas nessa manhã bem antecipada de tudo, qualquer intento que o inimigo tenha. Se ele está vindo a caminho, ele vem por um caminho, ele vai embora por 7, em nome de Jesus, nessa manhã. Ele vem por um caminho, ele volta por 7. Aí você pode me dizer, pastor, as portas estão todas fechadas. A Bíblia diz que você é a igreja. Se você é a igreja de Deus nessa manhã, a Bíblia diz que não é essas portasitas aí pequenas de emprego, de sei o quê, de casa, não é essas portinhas não. Se ele diz que nem as portas do inferno prevalecem contra você, o que é essas portinhas? O que são essas portinhas aí que estão querendo? Isso não é nada. Flechas nela nessa manhã. Lança sobre ele toda a sua ansiedade nessa manhã, porque ele tem cuidado de nós. Seja que está com seu filho aí, você tem autoridade na vida dele. Fala para ele aí, você é uma flecha do Senhor nessa manhã. Você é flecha do Senhor. Eu te lanço para um futuro glorioso. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. A sua mente está protegida. Sua mente está protegida todo sofisma, com qualquer coisa, com a ideologia. Sua mente está protegida em nome de Jesus. Porque a sua mente está cativa à obediência, ao conhecimento de Deus. Tudo aquilo que vai contra o conhecimento de Deus, das nossas mentes, não só das crianças, mas de todas as mentes desta manhã, nós lançamos flecha da vitória, em nome de Jesus. Você que é o homem da casa, você que é o marido, empunha seu arco e agora começa a lançar as flechas contra qualquer coisa que venha contra a sua família nessa manhã. As nossas armas são poderosas em Deus. As armas das nossas milícias não são carnais. Não é aquilo que o mundo diz que é, não é aquilo que o mundo dita, não é aquilo que o mundo quer colocar, nada disso. As armas da nossa milícia não é assim, apenas com conteúdo humano. Não. Nós lançamos flechas do Senhor nessa manhã, para dizer que você e sua casa servem ao Senhor. E por conta disso, a sua casa é a casa de Deus. Na sua casa mora a bênção de Deus. Como igreja de Deus, nessa manhã nós enviamos setas para todos os lados nessa manhã. Em qualquer direção que o inimigo venha para tentar roubar a nossa fé, roubar a nossa vida com Deus, nós lançamos flechas do Senhor nessa manhã.
em dizer que nós temos o capacete da salvação e nada entrará na nossa cabeça, na nossa mente, que vai nos atrapalhar a nossa vida com Deus, em nome de Jesus. Abra a janela, abra a janela, abra a janela da sua visão. Abra a janela dos novos horizontes, abra a janela, veja aquilo que Deus está a fazer pelos olhos da fé. Flechas do Senhor, não é as suas flechas, é a flecha do Senhor. Nós de nós mesmos nada temos, mas nós temos a palavra. Nós temos o nome de Jesus, nós temos a palavra, nós temos o poder da palavra. É isso que faz a diferença. Continue aí, continue. Já estarei orando, continue. Aleluia. Eu queria pedir a metade dos irmãos que estão aqui, a metade dos que estão nessa fila aqui, a metade vire para lá. A metade vire para lá. A outra metade pode ficar aqui. Os irmãos estão na frente, pode ficar virado para frente. A metade vira para lá. Só daqui do meio, só daqui do meio. Esse lado aqui, só os irmãos que estão aí. Vire para cá. Vire para cá. Os dali, vire para o outro lado. Só os dali. Isso, nós temos para lá. Nós temos na vanguarda, temos na retaguarda, temos à direita, temos à esquerda. Agora num ato profético aí começa a lançar flechas. Só diz assim, flechas do Senhor. Flechas do Senhor. Olha aqui como eu estou a fazer. Começa a lançar flechas. Mas vai dizendo, flechas do Senhor.
Nós mandamos flechas do Senhor para essa cidade. Mandamos flechas do Senhor para essa nação. As flechas do Senhor que nós, a igreja de Deus, estamos mandando. Em fé, em nome de Jesus. Para que atinjam tudo aquilo que o inimigo está lançando contra nós. Nós de antemão, nesta manhã, lançamos flechas do Senhor. A sua família prevalecerá, a nação prevalecerá, a igreja prevalecerá. Nós prevaleceremos, porque nós estamos enviando flechas, mas não são as nossas, são as do Senhor, em nome de Jesus. Não mande só 3. Não mande só 3. Não mande só 3. Manda 5, 6. Manda 5, 6. Não só 3, não para. Aleluia. Agora olhe para cá. Para cá. Levante suas mãos. Quero orar por você nessa manhã. Quero orar para Deus ungir as suas mãos em nome de Jesus. A ideia de Deus é onde nós colocarmos a planta do pé, onde nós colocarmos a nossa mão, esteja cheio de autoridade e bênçãos de Deus. Quando o povo de Deus levanta as mãos santas para o Senhor, coisas acontecem. Então, Pai, em nome de Jesus, nós oramos nessa manhã. Primeiro, em gratidão ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor fez aqui nessa manhã, está fazendo. Mas eu oro para os seus filhos nessa manhã que ouviram a Tua palavra. Senhor, nós cremos que a Tua palavra é a verdade. Nós cremos que, Senhor, o Senhor olha para ela para que ela possa se cumprir. Então eu oro, Deus, nessa manhã aqui, Deus, para que a Tua palavra faça um efeito prático na vida de cada um de nós aqui nessa manhã. Na vida das famílias que estão aqui nessa manhã. Na vida dos seus filhos que estão aqui nessa manhã. Oh Deus, e que isso não seja uma vitória momentânea aqui só desse culto. Que não entendemos apenas que este culto foi abençoado, mas é que a nossa vida com o Senhor é abençoada. Oh Senhor, nós não vamos dizer que apenas tivemos um culto abençoado, mas nós vamos dizer que o tempo que nós estamos com o Senhor é um tempo mais do que abençoado. Então, em nome de Jesus, Pai, eu peço que o Senhor prevaleça com a Tua palavra na vida do meu irmão, da minha irmã, daquele que está enfermo. Agora, Senhor, lança uma palavra de cura para a vida dele. Seja curado no nome de Jesus. Senhor, daquele que está, Senhor, sem um norte nesta manhã. Oh, Senhor, abra os olhos dele para que ele veja, Senhor. Para que ele veja os alvos certos em nome de Jesus. Aquele que está com falta de fé, abra os olhos dele para que nesta manhã ele veja que maior é o que está conosco. Em nome de Jesus, Pai, nós cantamos a vitória. Porque no Senhor nós somos o povo mais vitorioso da terra. E para as grandes vitórias que nós já temos e estamos à espera, nós diremos em alto e bom som: nós lutamos com as flechas do Senhor. E por isso que nós temos grandes vitórias em nome de Jesus. Nós não vamos vencer uma só. Nós não vamos vencer 2 vezes só. Nós não vamos vencer só 3. Nós somos vencedores por natureza em Cristo Jesus. Por isso nós glorificamos o Teu nome nessa manhã em nome de Jesus. Porque eu creio, Senhor, naquilo que o Senhor fez e faz e continuará fazendo em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor? Se passou